Alô, vocês, ouvintes e assinantes da Alta Conexão e também da Rede Gama MGT. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho do ano de 2026 e este é o resumo esportivo entrando no ar. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir assinando ali, fazendo assinatura da Rede Gama MGT nas melhores operadoras de TV a cabo, também pelo YouTube da Alta Conexão, e também quem quiser me seguir ali no TikTok, Wanderlei Cepeda Júnior, a gente vai colocando todos os resumos e também vai colocando as resenhas de filmes e seriados. Bom, hoje é dia de falar de futebol. O Brasileirão 2026 volta com a primeira rodada do retorno, a primeira rodada já com o tão aclamado impedimento semiautomático, e olha, já funcionou aqui no Brasil, já evitou que alguns resultados fossem alterados. Mas a gente vai falar no decorrer de cada partida. A rodada começou no sábado, na Arena da Baixada, no estádio Mário Celso Petralha. O Atlético Paranaense bateu o Internacional de Porto Alegre por 2-0. O Atlético continua sendo o grande mandante do Campeonato Brasileiro. O Atlético continua sendo a grande, entre aspas, surpresa do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque todo time que sobe da Série B tem muita dificuldade em se manter bem no primeiro ano de Série A. Então, a luta de todos que sobem da Série B é pelos famigerados 45 pontos. Depois a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que esse ano vai precisar de menos do que 45 pontos, porque a quantidade de times com poucos pontos neste final de turno foi assustadora. Se a nota de corte fosse 45 pontos e todas as equipes repetissem no segundo turno que fizeram no primeiro, acho que teríamos uns 8 rebaixados. Então, o número de corte, o número mágico, vai ser menos do que 45 pontos. Vamos falar do jogo. Por incrível que pareça, o Internacional não jogou uma má partida. O Atlético Paranaense cedeu, durante os 90 minutos, cinco claríssimas oportunidades de gol para a equipe colorada e não teve tranquilidade para marcar na Arena da Baixada. Em contrapartida, o Inter brindou os atacantes do Atlético Paranaense com 2 bolas perdidas. Numa, o Juninho perdeu um pé de ferro no meio do campo, e na segunda, o Félix Torres deu uma assistência para o jogador Viveiros. 2-0 para o Atlético, que não tem nada a ver com isso, faz uma vitória mesmo quando fez uma das partidas mais fracas em termos técnicos dessa boa caminhada do Furacão da Baixada. Voltando ainda para os jogos de sábado, o Santos empatou com a Chapecoense na Vila Belmiro por 2-2, um resultado péssimo. O Santos saiu na frente, tomou a virada, parecia que ia ser uma derrota daquelas muito tristes, e aí o menino Ney acabou empatando de pé. A falar sobre esse jogo, eu volto a dizer, o Santos com Neymar é um time manco. O Santos com Neymar e Gabigol é um time mais manco ainda, porque os dois não marcam. Então, o Cuca tem que rever os seus conceitos. E o Neymar, sabe, eu estou cansado de falar do Neymar. O que você pode esperar de um jogador que fica reclamando o tempo inteiro e que força um terceiro cartão amarelo para não precisar jogar no próximo jogo? Uma atitude infantil. Vejam o lance e me digam se ele poderia ou não ter evitado aquele cartão. O Santos continua na briga e a Chapecoense deve disputar a Série B do ano que vem. Fechando a rodada de sábado, Vasco 1, Mirassol 1. Jogo de 2, entre aspas, desesperados, que mostrou que o Leão, o Mirassol, no primeiro tempo parecia que o Mirassol jogava em casa. Tomou conta do jogo, trocou passes, fez 1-0, poderia ter feito mais, e no segundo tempo o Vasco igualou, jogando melhor que o Mirassol, e empatou o jogo
num belíssimo gol de fora da área. Um resultado que é pior para o Vasco, porque perdeu uma oportunidade de vencer em casa, mas o Mirassol tinha um jogo à frente. O resultado coloca o Mirassol, que até outro dia estava fadado ao rebaixamento, coloca o Mirassol na turma do rebolo, a turma que, com uma vitória para lá, uma derrota para cá, tudo poderá mudar. E o Vasco continua a sua sina de ano após ano brigar apenas para não cair. O domingo começou com Bahia 1, Corinthians 1 na Fonte Nova, um jogo onde o Corinthians jogou apenas 10 minutos e depois brigou, lutou em campo, teve até uma certa briga fora no intervalo da partida, discussões com os jogadores. O Fernando Diniz, ele tem uma forma de colocar o seu time muito boa taticamente, ele exige que os jogadores joguem para frente, que busquem jogadas individuais, mas ele pilha muito a sua equipe. E aí, se a equipe não consegue controlar os seus nervos, acaba acontecendo aquilo que aconteceu em Salvador. Rogério Ceni continua mantendo o Bahia a sua forma característica de propor o jogo. O jogo foi razoável tecnicamente e de muita intensidade nas disputas de bola. Justo, um para o Bahia, um para o Corinthians. No outro jogo das 16 horas de ontem, o Cruzeiro recebeu o Botafogo no Mineirão. Mineirão vazio, né? O torcida do Cruzeiro parece que ainda não está disposta a acompanhar seu time. O Botafogo fez 1-0, um gol de cabeça numa cobrança de escanteio. O Botafogo parece que vai entendendo como quer o seu treinador que seja feito o futebol da equipe da Estrela Solitária e vai se posicionando longe da zona da confusão e deve brigar aí com o Corinthians, com o Cruzeiro, com o Bahia, pelas vagas de Libertadores ou de pré-Libertadores. Realmente é um resultado muito bom. O Cruzeiro fica um pouco para trás na tabela, mas a gente sabe que tática e tecnicamente o time do Cruzeiro é muito bom e logo, logo deverá se recuperar e se posicionar numa localização melhor na tabela. Outro jogo de ontem, esse aí é jogo para falar 30 segundos. Bragantino 0, Coritiba 0. Bom, essa foi a nota do jogo, a nota de cada um dos jogadores, a nota de cada um dos integrantes da comissão técnica, um jogo que deu muito sono. Perigo para a equipe Coxa Branca, cujo futebol vem decaindo e cuja porcentagem de conseguir pontos também está caindo. O Coxa vem de resultados ruins dentro e fora de casa e já vai ficando mais próximo da parte de baixo da tabela do que da parte de cima. Então, assim, é uma coisa que a se preocupar para a diretoria Coxa Branca. O time parece que não aproveitou muito bem este período de intertemporada, como a gente gosta de dizer. Bom, ponto final no nosso resumo esportivo no seu primeiro tempo. A gente volta já com o segundo tempo, com o tempo, depois virá o tempo extra nesse nosso resumo esportivo, que de Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, desta segunda-feira, 27 de julho, onde a gente está falando do Campeonato Brasileiro, principalmente do Brasileirão, que teve o seu retorno, segundo turno, iniciado no final de semana que passou. No Maracanã, perante 70 mil pessoas aproximadamente, Flamengo 1, São Paulo 1. Um surpreendente tropeço rubro-negro, um primeiro tempo fraco das duas equipes. Do São Paulo não se esperava muito, mas do Flamengo sim, se esperava mais do que isso. Pedro muito bem marcado juntamente com o Samuel Lino. O Flamengo conseguiu abrir o placar numa jogada de bola parada, num escanteio, numa falha da defesa, do miolo de defesa do São Paulo. O Léo Pereira abriu o placar e no restante do segundo tempo, o atacante Caleri, também numa falha da defesa tricolor, acabou empatando de cabeça. Eu lembro que nesta partida, no final, tivemos um gol do Flamengo, do Samuel Lino, onde o gol foi validado, mas o impedimento semiautomático acabou identificando a posição irregular do jogador flamenguista.
E por falar no impedimento semiautomático, deixamos passar que na partida Bahia 1, Corinthians 1, tivemos 3 gols do Bahia invalidados por posição irregular, detectadas pelo semiautomático. E até prova em contrário, o semiautomático resolve aquele famoso problema de traçar das linhas. Então isso é muito interessante e ontem, pelo menos, isso já deu um pouco mais de justiça em lances que seriam muito ajustados. Seguindo na rodada de ontem, o Grêmio recebeu o Fluminense na Arena do Grêmio, 1 para o Grêmio, 1 para o Fluminense. Tivemos a estreia do jogador de Cabo Verde, contratado pelo Grêmio, que fez uma assistência para o gol de empate. O Grêmio melhorou muito em relação às suas últimas partidas, mas mesmo assim não consegue vencer. O Grêmio ontem, eu diria, não merecia nem um empate. O Fluminense teve uma única chance de gol e o Grêmio teve o jogo nas mãos, mas não conseguiu uma vitória que daria a ele um pouco de fôlego na briga para escapar do rebaixamento. No jogo que fecharia a rodada, o Palmeiras recebeu o Clube Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, no Nubank Park, e foi 1 para o Palmeiras, 2 para o Galo. Falhas individuais de Carlos Miguel. Na minha opinião, ele falhou nos 2 gols. O primeiro foi um frango, como a gente gostava de dizer no passado, e no segundo ele saiu atrapalhado do gol. A equipe do Palmeiras empatou, além de tomar o primeiro gol, assim que tomou o primeiro gol, conseguiu empatar e logo na sequência acabou levando o gol da virada. Falhas individuais e uma ansiedade inexplicável da equipe palmeirense levaram o Galo a conseguir uma vitória. A equipe do Palmeiras não teve aquela tranquilidade quando joga em casa. A equipe do Abel Ferreira criou oportunidades, mas a ansiedade dos seus jogadores era tão grande que eles acabaram perdendo gols que normalmente não perdem, errando passes que normalmente não erram. Carlos Miguel falhou? Carlos Miguel falhou. Isso acontece com qualquer goleiro. Eu brinco muito que cada frango que ele toma é uma mandinga feita pelos torcedores corintianos, mas isso é apenas o folclore, a brincadeira. A condição técnica dele é sensacional. Será um dos 3 goleiros que estará jogando pela seleção brasileira em breve. Tem toda a técnica, só que ele falhou. Só que no primeiro tempo ele tinha feito um milagre, evitando que o Atlético fizesse o gol. É que a posição de goleiro é uma posição que não permite erros. E o Palmeiras, indo para o vestiário no intervalo, vendo o empate do Flamengo, achando que poderia disparar na liderança, acabou tendo a sua distância para o rubro-negro diminuída em 1 ponto. Fechando a rodada, 2 para o Remo, 0 para o Vitória no Mangueirão. E aí, o Remo embola totalmente a briga pelo rebaixamento com essa vitória, se posiciona, ou seja, vocês vão ver na classificação, que a gente vai falar dela agora, o que aconteceu na rodada passada. O Palmeiras, após 20 jogos, é o líder com 44 pontos. O Flamengo, apesar de 38 pontos, tem um jogo a menos, jogo que será contra o Mirassol, no Maracanã, em data a ser definida. O Atlético Paranaense, surpreendente, com 36 pontos em 20 jogos, é o terceiro. Fluminense é o quarto, com 33 pontos em 20 jogos. Seriam os 4 classificados diretamente para a próxima Libertadores. O Bragantino, por hora, seria aquele que teria a 5ª vaga, a vaga da pré-Libertadores, tem 31 pontos em 20 jogos. Descendo um pouco agora na parte de baixo da tabela, nós temos a Chapecoense, já rebaixada, na minha opinião, com 10 pontos. O Mirassol é o penúltimo, mas com 20. O Remo é o antepenúltimo com 21. E o Vasco da Gama é o primeiro time na zona de rebaixamento com 21. Então nós temos Mirassol, Remo e Vasco. Mirassol com 20, Remo e Vasco com 21. Hoje seriam os rebaixados. Mas se você olhar um pouquinho mais acima na tabela, nós temos o Inter com 21, o Grêmio com 22 e o Santos com 22. Ou seja, entre o 14º e o 19º, nós teremos 2 pontos de diferença. O que isso significa?
Se o 14º, o 15º e o 16º perderem na próxima rodada, e o 17º, o 18º e o 19º vencerem, o que acontece? Troca a posição no rebaixamento. Isso não acontecerá porque nós temos o confronto direto entre Mirassol e Remo na próxima rodada. Mas a gente vê pela matemática que essa briga na Série para não cair na Série B está muito acirrada. E diria também que Vitória e São Paulo com 26, Coritiba e Cruzeiro com 27 também tem que abrir o seu olho. Coritiba mais pelo futebol, Coritiba, São Paulo e Vitória mais pelo futebol apresentado e Cruzeiro pela pontuação. Um time como o Cruzeiro não pode estar numa posição tão mediana na tabela. Virando a chave, falando um pouquinho nesse finalzinho do nosso resumo esportivo, sobre a VNL, a Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil acabou, ao bater a Itália no sábado por 3-2, se colocando para a disputa do título disputado ontem, e a equipe de Zé Roberto Guimarães, bastante desfalcada, acabou perdendo para a Turquia por 3-1. É o 5º vice-campeonato do Brasil na Liga das Nações de Vôlei. Mesmo assim, uma equipe renovada que nos dá muitas esperanças para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. E fechando a nossa Fórmula 1, tivemos o Grande Prêmio da Hungria no final de semana, circuito de Hungaroring. A equipe McLaren finalmente venceu, Lando Norris conquistou a vitória, com Leclerc da Ferrari em segundo e Antonelli em terceiro. Nosso Gabriel Bortoleto tinha muitas esperanças, segundo ele, Hungaroring é a pista mais favorável à equipe Audi, largou em 14º e terminou na 11ª posição, não marcando pontos, mas o alemão Nico Hülkenberg terminou na 10ª posição, marcando pontos. Ou seja, a equipe Audi, nas últimas 4 corridas, sempre conseguiu pontuar, uma equipe que vem crescendo nessa segunda parte da temporada. Entramos agora em férias na Fórmula 1 e voltamos no final de agosto. E o resumo esportivo vai ficando por aqui, mas ele volta na próxima segunda-feira, na Rede Gama NGT, no TikTok, para quem gosta do TikTok, e também na Alta Conexão, youtube.com/Alta Conexão. Excelente semana a todos.